Olá, tudo bem? Não deixe de se inscrever aqui no meu canal do YouTube, para quando o YouTube disser que algum vídeo meu é proibido para menores de 18 anos, você ter acesso. E também, se quiser se inscrever no Telegram, o link vai ficar aqui embaixo, para a gente ter um contato direto, caso seja necessário. Eu ainda não terminei de falar sobre a capitania de Pernambuco, mas como os fatos da capitania de Itamaracá, os acontecimentos, estão intrinsecamente ligados aos acontecimentos de Pernambuco, acho que chegou a hora de fazer uma pequena exposição sobre essa capitania de Itamaracá, para que os fatos que eu ainda vou narrar sobre a capitania de Pernambuco façam mais sentido, já que estão ligados a essa outra capitania, que ficava imediatamente ao norte da capitania de Pernambuco. Essa capitania ia da Baía da Traição até o rio Igaraçu. Esse rio Igaraçu, então, era o limite entre as duas capitanias. O capitão donatário da capitania de Itamaracá era o Pero Lopes de Souza, irmão do Martim Afonso de Souza. Já falei dele aqui. Ele esteve acompanhando o irmão por algum tempo aqui na viagem exploradora do Martim Afonso de Souza. O Pero Lopes de Souza foi o que recebeu mais capitanias. Ele recebeu 3, Santo Amaro, Santana e Itamaracá, e não deu muita atenção a nenhuma delas, especialmente a de Itamaracá. Então, ele foi para a Índia, foi para o Oriente e se envolveu lá numa carreira militar bem sucedida. Em 1541, provavelmente, o Pedro Calmon fala 1539, o Eduardo Bueno fala 1541. Eu acho que o Eduardo Bueno, não sei, assim, talvez, não sei quem está certo, não sei também se é possível precisar exatamente o ano, mas eu acho que é mais fácil o Eduardo Bueno, até por ser um historiador mais recente, né, ter acesso a coisas que talvez o Pedro Calmon não tenha tido. Ele fala em 1541. Então, em 1541, o Pero Lopes de Souza naufragou na costa oriental da África, perto da ilha de Madagascar, e o cuidado com as capitanias ficou para a viúva dele, a dona Isabel de Gamboa. Ele morre em 41, no início de 42, então a dona Isabel de Gamboa resolve enviar para Itamaracá uma frota com 4 embarcações lideradas por um tal João Gonçalves. Vamos voltar um pouquinho. Em 1535, logo depois da chegada do Duarte Coelho, havia um homem chamado Francisco de Braga que, vamos dizer assim, vivia por essa região aqui, Pernambuco, Itamaracá, e ele era uma espécie de líder. E esse Francisco de Braga entrou num conflito com o Duarte Coelho, fez de seu reduto a ilha de Itamaracá, mas mesmo assim o Duarte Coelho vai ter uma espécie de enfrentamento com ele, ele vai ferir o Francisco de Braga no rosto com uma facada, e esse Francisco de Braga é expulso da ilha de Itamaracá. Ele não se deu bem com o Duarte Coelho por uma série de motivos lá, enfim. Então, antes então da morte do Pero Lopes de Souza, já teve esse primeiro conflito do Duarte Coelho com esse Francisco de Braga em relação a problemas com a ilha de Itamaracá. Isso vai se repetir ainda, vocês vão ver. Então, em 1542, esse João Gonçalves vem liderando 4 embarcações para se fixar na ilha de Itamaracá. A embarcação do próprio João Gonçalves se desgarrou da frota, pegou ali aquela parte do litoral mais ao norte, onde a gente já mencionei várias vezes que as correntes contrárias levam as embarcações para o norte, e ele foi parar no Caribe e lá ficou preso, acabou aprisionado. Um outro homem chamado Pedro Vogado consegue, com as outras 3 embarcações, atingir a ilha de Itamaracá. A ilha não, a capitania, né? A ilha fica em frente à capitania, faz parte da capitania. E ele vai fundar a primeira vila, que é a Vila de Conceição, ali precisamente onde os franceses da nau Peregrina tinham construído um fortim, né, em frente mais ou menos à cidade de Igaraçu, mas na ilha de Itamaracá. O Pedro Calmon fala que quem construiu a
a vila de Conceição foi o João Gonçalves, mas isso não é possível porque o João Gonçalves estava preso no Caribe. O João Gonçalves, de fato, virá para Itamaracá. Depois de 3 anos de prisão, ele se liberta e consegue vir para Itamaracá. Mas a construção foi feita pelo Pedro Vogado. Quando a dona Isabel de Gamboa soube que o João Gonçalves estava preso no Caribe, mandou um outro homem, que a gente não sabe quem é, para substituí-lo. E, de fato, isso vai gerar uma série de problemas, porque esse homem não tinha muita habilidade de liderança e não vai conseguir colocar as coisas em ordem na capitania de Itamaracá, como o Duarte Coelho fazia na sua capitania. Bem, de fato, o que acontece é o seguinte: Itamaracá, especialmente a ilha, mas toda a capitania, virou uma anarquia. Não havia liderança. Ali havia excelente e grande quantidade de pau-brasil, então havia presença de traficantes portugueses e franceses. O Duarte Coelho tinha problemas com muitos... ele até escreveu uma carta para o Dom João III, porque ele tinha problemas com muitos degredados que, de fato, causavam problemas. E muitos desses degredados acabavam fugindo e se refugiando na ilha de Itamaracá, na capitania de Itamaracá. Até alguns homens que não eram propriamente degredados, mas que colonos que teriam vindo com o Duarte Coelho e se desentenderam com o Duarte Coelho, vão procurar refúgio na capitania de Itamaracá. Então a capitania de Itamaracá é o seguinte: um monte de gente rompida com o Duarte Coelho, um monte de degredado querendo vender para o Brasil, um monte de traficante português e francês. Então, assim, um monte de gente que potencialmente poderiam entrar em conflito e ter conflito de interesse com o Duarte Coelho. Bem, dá para perceber que daí não vai sair coisa boa. Então, veja, os traficantes de pau-brasil corrompiam os índios. Então, eles, para ter a mão de obra dos indígenas, eles trocavam inúmeros objetos de valor com os indígenas pelas toras de pau-brasil. E entre esses objetos estavam também, além de ferramentas, armas, né? Espadas, enfim. Isso era um problema para o Duarte Coelho, porque além dos índios ficarem mais exigentes na hora de tratar com o Duarte Coelho, querendo as mesmas coisas que aqueles traficantes de pau-brasil davam para eles, eles estavam cada vez mais perigosos, armados, né? Ali em Igaraçu, onde ficava o Afonso Gonçalves, aquele representante do Duarte Coelho, eles tinham conseguido manter uma boa relação com outra tribo, que era a tribo dos Tabajara. Mas os Caeté, que foram aqueles que foram expulsos pelo Duarte Coelho lá de Olinda e da região toda, mantinham sempre um clima de luta contra os portugueses da capitania de Pernambuco. Então, a bomba vai acontecer quando tanto os traficantes franceses, os traficantes portugueses, os degredados insatisfeitos com a postura do Duarte Coelho, aqueles homens que romperam com o Duarte Coelho, mais os caetés e ainda alguns dissidentes tabajara que não concordavam com a presença portuguesa, todos esses homens meio que agrupados na capitania de Itamaracá vão se voltar contra a capitania de Pernambuco. E em 1546, de fato, vai haver um ataque a Igaraçu e pouco tempo depois um ataque a Olinda. E vai acontecer um cerco à cidade de Igaraçu e um cerco à cidade de Olinda. Eles vão cercar essas duas localidades e vão ficar tentando vencê-los militarmente, né? Vencer o Duarte Coelho e o Afonso Gonçalves, o Duarte Coelho em Olinda, o Afonso Gonçalves em Igaraçu, e também, se não fosse possível destruí-los através de um ataque frontal e definitivo, impedir que eles pudessem ter acesso aos bens de sobrevivência. Então, de fato, em 1546, a situação do Duarte Coelho é crítica. Tá? Então, depois eu volto para narrar, então, encerrando aqui essa parte sobre a capitania de Itamaracá. Não tem muita coisa para falar sobre ela no momento, né? A colonização da ilha de Itamaracá, da capitania de Itamaracá, vai se dar mais a partir do século XVII. Então, falar dessa primeira parte sobre a capitania de Itamaracá,
eu volto então nos próximos vídeos a falar sobre como a capitania de Pernambuco reagiu a todos esses problemas e como que o cerco de Igaraçu e o cerco de Olinda, que desfecho vai ter esse episódio aí, tá bom? É isso então, um abraço.